Vamos retornar, meu amigo, minha amiga? Tranquilo aí? Então vamos lá. Pega a caneta de novo e vamos continuar. Próxima questão, pessoal. Entidades paraestatais, pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta, não podem exercer atividade de natureza lucrativa. Pessoal, o item está errado. Por quê? Entidades paraestatais não podem executar atividade de natureza lucrativa, até aí está tranquilo. Mas elas não integram a administração pública, nem direta, nem indireta. Por isso que o nome delas é paraestatal. Elas estão ao lado do Estado. Elas auxiliam o Estado em algumas atividades de interesse público? Sim, mas elas não fazem parte nem da administração direta, nem tampouco da administração indireta. É o chamado terceiro setor. Bacana até aqui? Está errado, meus amigos e amigas do coração. Próximo item. Quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere por lei determinado serviço público, ocorre descentralização por meio de outorga. Muito bom isso daqui. Cuidado com isso. Existem dois modos do Estado descentralizar. O que é que você lembra lá da sua aula? Centralização é quando a própria entidade, por meio de seus órgãos e agentes, executa uma atividade. Basta que você lembre assim, os órgãos nada mais são que braços da entidade. Se o seu braço está prestando uma atividade, é você mesmo que está prestando aquela atividade. Então é o seu centro que está indo lá e executando. Agora, professor, o que é descentralização? Tirar a atividade do centro e transferi-la a outras pessoas. Acompanha comigo uma coisa. Existem duas formas de ocorrer descentralização. Então a descentralização pode se dar de duas maneiras. Professor, como é que essa descentralização pode acontecer? Eu quero que vocês lembrem assim, ó, no centro, a chamada entidade política. Quem são mesmo as entidades políticas? União, estados, DF e municípios. Se a entidade política tira uma atividade que estava no seu centro e transfere a execução dessa atividade a um particular, olha lá, transfere a execução dessa atividade a um particular, eu tenho a chamada descentralização por meio de delegação. Professor, me dá um exemplo disso. Distrito Federal pega o serviço de transporte público e manda a execução desse serviço para ser prestado por empresas particulares. Realiza uma licitação, quem for o vencedor vai prestar esse serviço. Observe uma coisa. Na delegação existe a transferência da execução. Existe a transferência da execução da atividade. Ela se dá por meio de ela se dá por meio de ato ou contrato administrativo. Bacana? E professor, a delegação, ela é feita por prazo determinado em regra. Determinado. Então, se falarem na tua prova que o Estado, a entidade política, pegou uma atividade e transferiu a execução dela para um particular, sendo por meio de ato ou contrato por prazo determinado, nós temos aqui o quê, pessoal? Descentralização por meio de delegação. O nome tem que te fazer lembrar. Descentralizar por quê? Porque você tira do centro e transfere para outra pessoa. Bacana? Agora, professor, quando a entidade política, por meio de uma lei, cria uma entidade administrativa, a doutrina afirma que isso daqui é chamado de outorga. A doutrina afirma que isso daqui é chamado de outorga, doutrina majoritária. Existem alguns doutrinadores que discordam em relação a empresas públicas e sociedades de economia mista, mas isso não é majoritário. Bacana? Quando a entidade política transfere para a entidade administrativa por meio de outorga, transfere esse serviço, essa atividade, ocorre a chamada outorga. Olha o que você tem que lembrar. Em regra, existe a transferência da execução e titularidade. Então aqui não é só a execução. Aqui, além de transferir a execução, eu também transfiro o quê? A titularidade da prestação daquela atividade. Bacana até aqui, pessoal?
Alguns autores discordam quando falam de empresas públicas e sociedades de economia mistas que exploram atividades econômicas. Eu concordo nesse sentido. Eles falam assim, meu amigo, exploradoras de atividades econômicas fazem uma atividade que não é titularidade do Estado, porque, em regra, o Estado não explora atividades econômicas, então não tem como o Estado transferir a titularidade de algo que ele não é titular. Mas, em regra, você vai pensar que o Estado transfere o quê? Execução e titularidade na outorga. E observe, aqui é feito por meio de quê, pessoal? Lei. Ou a lei autoriza, ou a lei cria. Lembra que a gente falou das entidades administrativas? E mais um detalhe, aqui é por prazo indeterminado. Então, se você tem para particular a transferência da execução por ato ou contrato por prazo determinado, você tem delegação. Agora, se você tem a transferência para a entidade administrativa da execução e da titularidade por meio de lei por prazo indeterminado, você tem o quê? Outorga. Beleza? Lembramos? Vamos voltar para a questão, professor. Vamos voltar para a questão. Olha lá. Quando o Estado cria uma entidade, olha lá, foi o Estado que criou, e a ela transfere, por lei, determinado serviço público, ocorre a descentralização por meio de outorga. Certo item? Certinho. Pode marcar certo e correr por abraço. Próximo item. A criação por uma universidade federal de um departamento específico para curso de pós-graduação é exemplo de descentralização. Essa questão quis te confundir. Os termos descentralização do termo desconcentração. Professor, o que é desconcentração? É o que eu estou sentindo no momento. Não é isso, nada disso. Bacana? Vamos lá? Presta atenção no detalhe. Presta atenção num detalhe. Olha lá. Não travou, não travou, não. Fica aí, não travou o computador. Professor, foi pane, não deu pane. Vamos lá. Volta comigo aqui. O que é descentralização? Lembra comigo, olha lá. Descentralizar é tirar de uma para outra pessoa. É transferir uma atividade de uma pessoa e mandá-la para outra pessoa. Na descentralização, você presume necessariamente que existem o quê? Duas pessoas. Descentralizou, obrigatoriamente tem o quê, pessoal? Duas pessoas. Como assim? Vamos imaginar que isso aqui seja a união. Ela pega uma atividade que estava no centro dela e transfere para a Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, que é uma autarquia em regime especial. Professor, houve descentralização? Houve por meio de outorga, porque foi de entidade política para entidade administrativa. Conta comigo, quantas pessoas? Uma União, que é a entidade, tem personalidade própria, outra Anvisa, que também é entidade, tem personalidade própria. Bacana até aqui? Duas pessoas. Outro exemplo. Distrito Federal pega uma atividade que estava no centro dele e transfere a execução dessa atividade a um particular. Pessoal dos ônibus aí. Que pode ser, em alguns casos, na delegação, ora pessoa física, ora pessoa jurídica. Depende da forma de delegação. Se for concessão, tem que ser pessoa jurídica ou consórcio de empresa. Mas se for permissão ou autorização, tanto pode ser pessoa física como pessoa jurídica. Muito bom. Transferiu para o particular. O que é isso daqui? Delegação. Professor, quantas pessoas existem aqui? Uma o DF, outra o particular. Obrigatoriamente, em qualquer um dos dois casos, você tem duas pessoas. Agora, o que é desconcentração? Desconcentração, segundo a doutrina, é uma divisão interna da mesma pessoa em órgãos. É uma técnica administrativa de dividir a mesma pessoa em órgãos. Eu vou te dar um exemplo. Olha lá o exemplo. União. Ela se divide internamente. Olha lá. É uma única pessoa se dividindo internamente em quê, pessoal? Em órgãos. Ministério da Justiça, Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo, MTUR, Ministério do Planejamento, entre outros ministérios. Acompanha comigo. Quando a União cria braços internos, órgãos internos, ela não está criando uma nova pessoa. Quantas pessoas existem aqui, pessoal? Uma única pessoa que está se dividindo internamente. Então, toda vez que você falar de descentralização, obrigatoriamente existem duas pessoas. Toda vez que você falar de desconcentração, existe uma pessoa que está se dividindo internamente. Volta para o item, professor. Vamos lá, vamos ver o item. A criação
por uma universidade federal de um departamento, pessoal, departamento é órgão. Departamento é órgão. Departamento específico para cursos de pós-graduação é exemplo de descentralização. Errado. Isso daí é exemplo de desconcentração. Bacana até aqui, meus amigos e amigas do coração? Tá errado o item, beleza? Próximo. A respeito da administração direta e indireta, centralizada e descentralizada, assinale a opção correta. A chamada centralização desconcentrada, olha aí, ó. O Estado prestando atividade de forma centralizada, no qual ele se desconcentrou, criou órgãos para prestar. Bacana? É a atribuição administrativa cometida a uma única pessoa jurídica, dividida internamente em diversos órgãos. Certa questão. É uma única pessoa que se desconcentrou em vários órgãos, exemplo, União e seus ministérios. Bacana? Certinho o item. Letra B. A estrutura básica da administração direta na esfera estadual é composta pelo chefe do Poder Executivo, que tem como auxiliares os ministros de Estado. Tá errado. Ministros de Estado são auxiliares do chefe do Poder Executivo na esfera federal, do presidente da República, não na esfera estadual. Tá errado o item. Letra C. A sociedade de economia mista, empresa pública e a fundação pública de direito público são categorias abrangidas pelo termo empresa estatal ou empresa governamental. Errado. Fundação pública não entra nesse grupo. Bacana até aqui. Essa fundação pública de direito público é uma espécie de autarquia, ela não entra nesse grupo de empresa estatal. Beleza, pessoal? Muito bem. Letra D. A criação de uma diretoria no âmbito interno, olha lá, de um Tribunal Regional Eleitoral, TRE, configura exemplo de descentralização administrativa. Se ele falou que é no âmbito interno, meus amigos, não é descentralização. Descentralização é de uma pessoa para outra. No âmbito interno é o quê, pessoal? Desconcentração. Bacana? Tranquilo? Muito bom. Finalizamos organização. Vamos passar para algumas questões agora de poderes da administração. Poderes da administração. Vamos lá, professor. Só relembrando, o que são poderes? Poderes são um conjunto de prerrogativas atribuídas pelo ordenamento jurídico ao administrador, não é isso? A fim de que ele possa regularmente executar suas atividades. Eu quero que, antes da gente falar dos poderes, vocês lembrem daquelas características que são comuns a todos eles. Quais são essas características comuns, professor? Primeira característica comum, lembre disso. Todo poder representa um dever de atuação. É o que a doutrina chama de poder-dever, ou seja, a partir do momento que a lei dá o poder para o administrador, ela também está dando o quê, pessoal? O dever dele atuar. Bacana? O agente de trânsito tem o poder de notificar alguém que dirige sem cinto de segurança. Mas observe, se ele vê você dirigindo sem cinto de segurança, mesmo que você seja amigo dele, ele tem o dever de notificar. Então, todo poder representa também o quê? Um dever. Outra característica. Os poderes são irrenunciáveis. Você não pode renunciar ao poder dado pela norma. Professor, uma outra característica importante. O poder é dado pela norma e deve ser exercido nos limites estabelecidos por ela. Então, quem dá o poder é a norma e você deve exercer esse poder nos limites que a norma estabeleceu. E um último detalhe. O agente que comete abuso de poder deve ser por ele responsabilizado. Bacana? Vamos lá para a questão então. Encontra-se dentro do poder regulamentar do presidente da República. Pessoal, o que é poder regulamentar? É a faculdade que tem os chefes do Poder Executivo para realizar a criação de decretos. Poder regulamentar é a faculdade que tem os chefes do Executivo para realizar a criação de decretos. Eu gostaria de lembrar uma coisa. Basicamente, existem dois decretos. Quais são os decretos que podem ser feitos? O chamado decreto de execução é o primeiro deles. Decreto de execução é regra no nosso ordenamento. Falou de decreto, você vai lembrar que em regra o decreto feito é o decreto de execução. Então esse aqui é a regra. Onde é que está o decreto de execução? Artigo 84, inciso 4 da CF. Lembra lá que você estudou isso? Está escrito lá no caput do 84. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 4, não é? Sancionar, promulgar e publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Tá lá, eu lembro que você já estudou isso. Muito bom. Agora, professor, tem um outro tipo de decreto que pode ser feito também, por exceção. É o chamado decreto autônomo, incluído na Constituição Federal, via emenda constitucional. Lembra lá? Poder constituinte derivado reformador, tendente a alterar o texto constitucional. Foi esse poder que incluiu o decreto autônomo, emenda constitucional número 32, não era isso, pessoal? Onde é que está o decreto? Opa, eu passei sem querer. Onde é que está o decreto autônomo, professor? Artigo 84.
Inciso 6, a linha A e B da CF. Eu tenho plena convicção que vocês já estudaram esse decreto aqui. O que está escrito lá no 84? Vamos relembrar. 84, caput. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 6. Dispor mediante decreto sobre, a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar em aumento das despesas, nem a criação ou extinção de órgãos públicos. A linha B, extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Bacana, pessoal? Vamos ver o que a questão fala, então. Encontra-se dentro do poder regulamentar do presidente da República a edição de decreto autônomo para a criação de autarquia prestadora de serviço público. Errado. Não pode ser criada a autarquia por meio de decreto. Essa matéria é reservada à lei, pessoal. Então isso daí não pode ser feito por meio de quê, pessoal? Decreto. O item está errado. Isso não encontra-se dentro do poder regulamentar. Muito bom. A conduta abusiva da administração pode ocorrer quando o servidor atua fora dos limites de sua competência, ou quando, embora dentro de sua competência, ele se afasta do interesse público exigido legalmente. Ele falou no item de abuso de poder. Falou no item de abuso de poder. E ele perguntou assim, como é que tem como o cara abusar do seu poder? Ele pode abusar do seu poder de duas formas. Ele pode abusar do seu poder cometendo o chamado excesso de poder. Professor, o que é excesso de poder? Ocorre excesso de poder quando o agente, não tendo competência para a prática do ato, vai lá e pratica aquela conduta. Então aqui eu tenho vício em relação ao quê, pessoal? Vício de competência. Agora, professor, existe uma outra forma de ocorrer abuso de poder. Ela pode ocorrer quando o agente comete o chamado desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Professor, quando é que ocorre o desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade? Quando o agente, embora competente, utiliza aquela sua competência, pratica o ato para ter um fim não desejado pela lei, para atingir um fim não desejado pela norma. Então, observe, aqui ele tem competência, o problema é que ele se vicia em relação ao quê? A finalidade, vício de finalidade. Professor, me dá um exemplo disso. Lembra lá, remoção punitiva, no qual o chefe tem poder para remover, só que ele remove para punir o cara. Outro exemplo, utilização da carteira funcional para entrar em estabelecimentos noturnos para se divertir ali dentro da carteirada, não é? Isso não acontece, eu sei, mas é só um exemplo ilustrativo, não é, pessoal? Não acontece quase nada, não é? Beleza, então vamos lá. Professor, vamos para a questão então, vamos ler com calma o item. A conduta abusiva da administração pode ocorrer quando o servidor atua fora dos limites de sua competência ou quando, embora dentro de sua competência, ele se afasta do interesse público exigido legalmente. O item está certo, pessoal, porque ele falou assim, ó, a conduta abusiva, está falando de abuso de poder, pode ocorrer quando o servidor atua fora dos limites de sua competência. O que é isso? Excesso de poder. Bacana? Ou quando, embora dentro de sua competência, ele se afasta do interesse público exigido legalmente. Desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Beleza? Certo item, essa questão você também pode marcar como certa. Próximo item. No que se refere ao exercício do poder de polícia, lembra lá do poder de polícia? Faculdade que o Estado tem de limitar, restringir o uso e gozo de bens, direitos e atividades individuais em prol do interesse coletivo, não é? Vamos lá. No que se refere ao exercício do poder de polícia, denomina-se exigibilidade a prerrogativa da administração de praticar atos e colocá-los em imediata execução, sem depender de prévia manifestação judicial. Beleza, pessoal. Observe uma coisa. A executoriedade, que alguns chamam de auto-executoriedade, não pode ser confundida com a exigibilidade. Beleza? Tranquilo? Professor, o que é executoriedade? É a prerrogativa que tem a administração pela adoção de meios diretos de executar diretamente o ato sem a necessária intervenção ou autorização judicial. Então acompanha comigo. Na executoriedade, a administração tem como colocar a mão na massa. Bacana? Ela tem como fazer, ela tem como executar diretamente aquela medida. Eu vou te dar um exemplo. Um estabelecimento vende comida estragada.
Pode o fiscal da vigilância sanitária ir lá e, verificando essas circunstâncias, interditar o estabelecimento? Pode. O ato é dotado de executoriedade. Ele pode diretamente executar aquela medida. Bacana até aqui? Só que observe uma coisa. O que é exigibilidade? É a prerrogativa que possui a administração para exigir o cumprimento do ato pela adoção de meios indiretos. Olha o que você tem que entender. Ela exige o cumprimento do ato pela adoção de meios indiretos sem necessidade de autorização ou intervenção judicial. O que a doutrina fala? Nem todo ato tem executoriedade, nem todo ato a administração consegue ir lá e executá-lo diretamente. Seria bom se ela conseguisse executar todos diretamente, não é, pessoal? Agora, todo ato goza de quê? Exigibilidade. Se ela não tem meios diretos para executar, ao menos ela teria meios indiretos. O que são os meios indiretos? Exigibilidade. Eu vou te dar um exemplo. Olha o exemplo. Você está dirigindo sem cinto de segurança. O agente do Detran nota essa conduta. Ele chega ao lado do teu veículo e fala assim, amigão, cadê o cinto? Aí você fala para ele assim, tá aqui, ó, não vou colocar. Eu te pergunto, ele tem meios diretos para fazer com que você cumpra a determinação? Ele pode ir lá puxar o cinto e instalar para você? E você vai e abre? Não. Ele não tem meios diretos para fazer com que o ato seja cumprido. Então esse ato não goza de quê, pessoal? Executoriedade. Mas observe, ele tem meios indiretos para te levar a colocar o cinto? Para falar assim, não vai colocar o cinto? E você, ó, não. Ele pega, ó, estou te notificando. Está aqui a notificação. Naquele caso, a multa está servindo como meio direto ou um meio indireto para te fazer cumprir uma determinada conduta? Um meio indireto. Porque nesse caso ele não goza de meios o quê? Diretos. Entenderam? Exigibilidade é a prerrogativa que tem a administração de exigir o cumprimento do ato pela adoção de meios indiretos, ao passo que na executoriedade ou autoexecutoriedade, ela teria meios diretos para ir lá e colocar a mão na massa. Agora olha o que o item falou. No que se refere ao exercício do poder de polícia, denomina-se exigibilidade, a prerrogativa da administração de praticar os atos e colocá-los em imediata execução, sem depender de prévia manifestação judicial. Pessoal, esse colocá-los em imediata execução, praticar, isso não é exigibilidade, isso é executoriedade. Entenderam até aqui, pessoal? Muito bem, paramos nessa questão. Daqui a pouco a gente volta com mais alguns itens.